Olá, o meu nome é Rubén Heleno e eu sou professor e investigador no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, que é uma das unidades de investigação que integra o novo Laboratório Associado Terra. Por isso sou também investigador Terra, com muito prazer, e é com prazer ainda redobrado que estou hoje aqui a colaborar no arranque das Terra Talks. Portanto, a história que eu vos venho contar é baseada numa história bastante antiga, de amor-ódio entre animais e plantas, mas eu vou tentar mostrar-vos que esta história tem implicações muito importantes para o futuro das florestas e como elas se adaptam às alterações climáticas globais. Portanto, os animais têm um problema gravíssimo, que é têm de estar sempre a pensar em comida. Se não tiverem a próxima refeição a tempo, morrem. As plantas não têm esse problema, porque conseguem sintetizar os seus alimentos através da fotossíntese, mas têm outro problema muito grande também, que é o facto de não se conseguirem deslocar enquanto são adultas, e, portanto, para a reprodução sexual, trocar genes com outros organismos, isso oferece algumas dificuldades, ou também para recolonizar áreas que foram destruídas depois de um incêndio, um organismo que não se possa deslocar, obviamente, tem mais dificuldades em conseguir ocupar esses espaços. Portanto, para resolver estes dois problemas, as plantas e os animais têm este pacto antiquíssimo em que as plantas oferecem aos animais alimentos na forma de frutos, e não só, mas especialmente na forma de frutos, e resolvem o problema dos animais de encontrar comida, e por sua vez os animais alimentam-se da polpa desses frutos e quando fazem os seus excrementos, vão nesses excrementos sementes inteiras, intactas, que germinam longe da planta-mãe. Portanto, aí resolvem o problema das plantas. Isto é muito importante para a diversidade genética e dinâmica das populações, já se sabe, sempre se soube, mas ultimamente é muito mais urgente porque, como sabem, estamos a ser afetados por alterações globais do clima que estão a ser bastante rápidas e então é preciso saber se este serviço de dispersão de sementes é suficiente para as plantas conseguirem acompanhar a velocidade a que o clima está a alterar-se nos seus locais onde sempre existiu. Portanto, existe literalmente uma corrida das florestas em direção a norte para tentarem continuar nas condições de clima que são mais favoráveis àquelas e mais parecidas àquelas onde elas evoluíram, e para esta corrida as plantas necessitam da ajuda dos animais. Agora, a dificuldade é que temos centenas de plantas a produzir centenas de frutos diferentes, e centenas de animais, mas nem todos eles alimentam-se de todos os frutos. Então é preciso saber que plantas é que dependem de que animais e se esse serviço funciona ou não. Para tentar perceber isto, nós há cerca de 12 anos, há 10 anos, começámos a estudar uma floresta um bocadinho a norte de Coimbra, em Souselas, onde capturamos as aves, e identificamos todas as sementes que estão nos excrementos dessas aves, até ao nível da espécie. Portanto, temos aqui um mel, se nós pensarmos num mel, este mel está a fazer o serviço de dispersão de sementes a estas 5 espécies de planta que foram identificadas nos seus excrementos. Portanto, mas o mel não está sozinho nesta comunidade, e então se juntarmos todas as aves que fazem parte, que existem nesta floresta, temos uma rede ecológica. Neste caso é uma rede de dispersão de sementes, onde nós conseguimos ver, ao mesmo tempo, todas as espécies que fazem parte dessa comunidade, ou seja, a composição da comunidade, a estrutura, como é que essas peças estão ligadas umas às outras, e avaliar o estado de funcionamento dessa rede. Como isto, além de um desenho, é também um objeto matemático, podemos ainda descrever propriedades emergentes dessa comunidade, que não seria possível ver se só estudássemos as espécies que a compõem de uma forma isolada. Portanto, o que é que nós descobrimos pelos primeiros anos de estudos desta floresta? Descobrimos que existem 4 módulos funcionais muito importantes, que estão aqui representados com 4 cores diferentes, e esses módulos aparecem todos os anos naquela floresta. Mesmo que algumas espécies não estejam lá num ano ou no outro, os módulos funcionais são sempre muito constantes, e estes módulos representam espécies que dependem muito de outras espécies dentro do módulo, mas interagem de uma forma muito menos frequente com espécies fora desse módulo. Portanto, são como as partes de um motor. Depois, percebemos também que a tal estrutura emergente da comunidade é muito estável de ano para ano, é muito previsível. O que é interessante se pensarmos que muitos destes animais
vão, por exemplo, à África e voltam no ano seguinte, mas mesmo assim a estrutura não se altera muito. E por fim, apercebemos que, e aqui sim surpreendentemente, que a frequência com que as plantas vão aparecendo ou desaparecendo de ano para ano é superior àquela frequência com que os animais vão aparecendo e desaparecendo. Ou seja, as plantas que estão lá sempre são menos de confiança do que os animais, como eu disse, alguns deles que são migradores e só passam por ali numa altura do ano, mesmo assim oferecem um serviço que é altamente de confiança. Agora, será que este serviço é suficiente para as plantas, então, conseguirem acompanhar os envelopes climáticos que são onde elas conseguem viver? E aqui temos um problema. Porquê? Porque os estudos mais recentes dizem-nos que os envelopes climáticos estão a migrar para norte a uma velocidade aproximada, média, de 4 km por década. Em alguns sítios é mais, pode ir até 100 km por década, em média 4 km por década. O problema é que a dispersão de sementes, na esmagadora maioria dos casos, leva sementes até 300, 400 metros da planta-mãe, no máximo 1 km, no máximo não 1 km não, mas a maioria das vezes inferiores a 1 km. Então, claramente, estas dispersões por animais residentes de uma comunidade não é suficiente para as plantas migrarem com a velocidade que elas precisam para acompanhar a migração dos nichos climáticos. Porquê? Porque é preciso uma planta chegar, uma semente chegar, crescer, dar um arbusto ou uma árvore, e depois essa árvore dar outra vez frutos que vai permitir que vão ser consumidos por outros animais para conseguir andar mais 500 metros ou 1 km. Então, não é uma velocidade suficiente. Mas uma coisa que nos apercebemos na floresta de Sozelas é que existe um pico de frutificação no fim do verão, início do outono, por setembro, outubro, em que existem muitos frutos disponíveis, muita quantidade, muita qualidade, e também coincide com uma grande abundância e diversidade de aves frugívoras. Porquê nesta altura? Porque esta altura é a altura em que as aves migradoras estão a chegar a Portugal, neste caso, a fugir do frio do norte da Europa, algumas que vêm passar o inverno aqui, e outras que passam e ainda vão passar o inverno mais a sul. Então, a questão lógica é, provavelmente, são estas aves migradoras que podem oferecer o tal escape, a tal boleia com a velocidade que as plantas precisam. E existem centenas de espécies de aves migradoras, muitas delas fazem esta viagem entre os hemisférios norte e sul todos os anos, são milhões de organismos a fazer esta viagem, portanto podem ter um efeito prático muito grande a ajudar as plantas e as florestas realmente a estarem no sítio onde precisam de estar para enfrentar as novas condições climáticas. Mas para estudar esta questão, nós precisamos de juntar forças com outros grupos de investigação e de toda a Europa, e neste caso este trabalho que vou contar nesta segunda parte foi liderado pelo Juanpe da Universidade de Cádiz, que juntou grupos que estão a estudar redes de dispersão como a nossa, mas em 13 florestas diferentes na Europa, e também durante um ano completo. Isto do ano completo era importante porque nós queríamos saber o que é que acontece a todas as comunidades de plantas e ao longo de todos os períodos de migração. Portanto, este dataset reúne informação de mais de 1000 interações diferentes entre 80 espécies de plantas e 46 espécies de dispersores de aves. Portanto, é um bom dataset representativo a nível europeu. Passamos já agora, então, para mostrar-vos alguns resultados, e não muito animadores, porque destas interações todas que nós encontramos, ou seja, são sementes inteiras em excrementos produzidos por animais dispersores, plantas que estão a ser dispersadas, apenas uma pequena parte, cerca de 15%, são dispersadas por aves que estão a migrar no sentido sul-norte, ou seja, no sentido que as plantas precisam realmente de ir. É uma percentagem bastante pequena, quer em número de eventos de dispersão, quer em número de espécies que foram dispersadas por aves que estão a ir no sentido norte. Depois, a maioria das interações são com as aves que são residentes, portanto, que estão num sítio e são importantes para dispersar essas plantas dentro da sua área de ocorrência, recuperarem zonas que foram afetadas, diversidade genética
mas não são estes movimentos, não são suficientes para levar as plantas para além da sua área de ocorrência atual. E depois uma parte significativa das interações são com aves que estão a migrar no sentido oposto ao que aquelas que as plantas têm que ir, ou seja, são aves a migrar para sul e que, se consomem frutos, a tendência é que os vão dispersar essas plântulas mais a sul, em sítios, portanto, mais quentes e que a planta não vai conseguir, provavelmente, resistir. Portanto, temos aqui um problema grave com a direção em que as plantas estão a apanhar esta boleia. Se nós nos focarmos nos animais que estão, aliás, não, antes disso, a probabilidade, esqueci-me de dizer que a probabilidade de uma planta, ou dos frutos de uma planta irem para norte ou para sul, está obviamente muito dependente do período em que essa planta tem os frutos prontos para serem dispersados, aqui representado com as barras verdes. Portanto, se a planta tem os frutos prontos na primavera, esses frutos vão ter uma tendência a ser dispersados por aves que estão a ir para norte, portanto vão aproveitar as condições mais amenas no norte para se reproduzir, enquanto que aquelas espécies que têm os frutos prontos para as aves frugívoras só no fim do verão e início do outono, estão a oferecer esse recurso a aves que estão a fugir do frio e, portanto, a deslocar-se em direção ao sul e têm uma grande probabilidade de ser dispersadas para sul. Portanto, dizia eu que, focando-nos agora em que animais é que estão a providenciar o serviço que as plantas precisam, a dar-lhes a boleia na direção correta, nos países do sul da Europa, observamos que são principalmente a totinegra de barrete preto, o pisco de peito ruivo e o tordo comum. Já nos países do centro e do norte da Europa, este papel de bons dispersores, dos que levam as plantas para norte, é principalmente realizado por espécies da família dos turdos, turdídeas, ou seja, o melro e outros tordos também. Portanto, agora uma perspectiva mais positiva é que nenhuma destas aves está ainda, ou por enquanto, ameaçada de extinção. À partida são populações relativamente estáveis, mas algumas delas, por exemplo, o tordo comum é uma espécie cinegética, portanto, e as populações mostram alguns sinais de que podem não estar assim tão estáveis, e é importante termos em consideração que o papel destas aves é muitíssimo mais importante do que o de todas as outras, porque são estas as que dão a boleia na direção correta, e, portanto, temos que ter um olho, uma atenção muito especial sobre as populações destas aves de que dependem as plantas para ir para norte. Portanto, finalmente, queria só dizer-vos que olharmos para ver que plantas, ou de que zona da árvore filogenética é que têm mais ou menos tendência para ser dispersadas para sul. E enquanto que para sul não há nenhuma tendência significativa, ou seja, qualquer planta, independentemente de onde é que está na filogenia, tem uma alta probabilidade de ser dispersada para sul, já para norte, sim que temos um sinal filogenético muito forte e são apenas algumas ramas de toda a árvore filogenética das plantas que têm uma alta probabilidade de ser dispersada para norte. Portanto, principalmente são estas as plantas que têm períodos de frutificação muito longos, como os juníperos, por exemplo, que os frutos podem estar 2 anos na árvore até ficarem completamente maduros, e também plantas que têm frutificação no fim do inverno, como a Edé. Portanto, a take-home message desta Terra Talk é que as florestas estão muito rapidamente e têm muito rapidamente que migrar para norte para conseguir acompanhar as condições climáticas a que estão habituadas e que precisam para sobreviver. As aves frugívoras têm um papel importantíssimo para que as florestas e as plantas consigam exatamente fazer isso, mas a esmagadora maioria das aves está a dar um serviço que não é o que as plantas precisam e o serviço realmente de dispersão para norte é providenciado por um punhado relativamente pequeno de aves frugívoras a que temos que ter muita atenção. Era esta a história que eu vos queria contar. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que gostem das outras Terra Talks e qualquer coisa podem me enviar um e-mail. Obrigado.